Pessoas produtivas. Onde vivem? O que comem? Será que dormem? Eu sou a Mari. E eu sou a Lara. Bem-vindos ao Off the Record Podcast. Estamos no YouTube e no Spotify. Não deixem de seguir a gente também no Instagram para conteúdos exclusivos. E hoje a gente está aqui com a Vládia Maciel, consultora de estilo. Bem-vinda! Obrigada. Obrigada, Vlá. Vamos falar um pouquinho sobre produtividade, transição de carreira, gestão do tempo e todo esse universo que permeia a vida dela. Bem-vinda, Vládia. Muito Obrigada por aceitar nosso convite. Então, Vládia, a gente queria te perguntar primeiro como foi a sua trajetória. Hoje você é consultora de estilo. Sim. Mas a gente sabe que você já teve uma carreira corporativa, já teve uma carreira no empreendedorismo, você também é mãe. Então a gente quer saber como você lida com a sua produtividade, ou seja, como você gere o seu tempo para dar conta de tudo, quais ferramentas você tem aí para contar pra gente, para deixar aqui em off no nosso podcast. Então tá, vamos lá. Boa noite, então. Pois é, eu venho dessa escola, assim, né, de trabalhar numa multinacional. Então foi minha primeira experiência mais importante, assim, né, de trabalho. Eu tive alguns outros antes. Mas eu trabalhei 5 anos numa multinacional que era, assim, ritmo intenso, muito intenso mesmo. E que a gente tinha… foi realmente uma escola. E uma das coisas que eu já posso linkar aí, que eu trago pra minha vida desse momento… é a questão de resolução de problemas. Uhum. Então, desde esse momento, a gente vem… assim, né? Acho que eu fui treinada de uma forma mais pragmática para resolver as coisas. E aí, eu trabalhei lá por 5 anos. Era em que área, Vládia? Essa multinacional? Foi tudo. A área da empresa? Bebidas. Ah, entendi. Um ramo de legal. bebidas. Muito alcoólicas, grande. muito grande. Que não vamos fazer Breja. propaganda porque não estão pagando patrocínio ainda. Pois é, mas lá eu trabalhei desde a área de gestão de pessoas, depois eu fui pro trade marketing, depois eu fui para vendas, trabalhei com uma equipe bem grande de vendedores, então foi uma experiência muito rica, né? Muito enriquecedora. E aí, no meu último ano, eu engravidei. Era um plano, era um sonho da minha vida, eu queria muito ser mãe. E aí entra o conflito de carreira e maternidade. Quantos anos você tinha quando você engravidou? Eu engravidei com 25. Ai, que fofa! Eu casei com 21, então eu engravidei, assim, era o meu sonho mesmo ser mãe. Que legal. E ela nasceu eu tinha 26. E aí que foi o problema, assim. Não um problema, né? Aí que foi a grande questão, porque não consegui conciliar. Nesse momento não dava tanto pra conciliar, porque eu trabalhava num ritmo muito intenso e minha filha ficava na creche, de 7 às 7. E eu trabalhava de segunda a sábado. Vlá, e como foi pra você tomar essa decisão de que, olha, eu vou me dedicar à maternidade? Porque eu acho que isso existe um julgamento, assim, na sociedade atual. E eu sinto que você foi pelo caminho inverso do que as pessoas aplaudem hoje em dia, né? Pois é. Mas eu acho que isso aí, Mari, eu acho que entra num assunto, assim… É bem vasto, né? Porque não foi fácil, com certeza. Mas acho que vem muito do que a gente deseja, do que a gente quer construir na vida. Então, o que eu realmente queria muito construir, e eu acho que é uma coisa que, assim, a vontade, ela foi surgindo da maternidade e calhou de acontecer. E da gente ter condições de seguir em frente e eu poder parar naquele momento de trabalhar. Porque… eu não tava vendo minha filha crescer, né? Assim, não crescer. Eu demorei 1 ano pra ela sair. Mas foi o primeiro ano de vida dela, meu primeiro ano de maternidade. Depois que eu voltei, né, de licença, trabalhei mais 1 ano. E aí era muito difícil de conciliar a qualidade no trabalho com a qualidade em casa. A qualidade de ver ela realmente estar presente nesses primeiros anos. Então, foi difícil? Foi. Mas nunca foi uma dúvida. Nunca foi uma questão. Porque a criança cresce, sabe? A maternidade passa. E a gente consegue correr atrás de objetivos profissionais em outros momentos. É claro que eu poderia ter sido mãe também em outro momento, né? Também tinha aquela questão, poxa, mas agora? Poderia ser mãe um pouco mais pra frente, quando eu estivesse com uma carreira mais consolidada? Poderia, mas aconteceu. E quando acontece, você tem que seguir em frente. E aí tentar fazer a melhor escolha pro que realmente vai fazer diferença na vida, assim, né? A carreira faria uma diferença financeira naquele momento, mas na situação que eu tava, pra eu ter um encarreiramento, assim… satisfatório, que era o que eu buscava anteriormente, eu não ia conseguir estar perto da minha família. Eu não ia conseguir ser promovida porque eu não ia conseguir sair da cidade, sabe? Então ia ter um custo muito alto. Então foi botar isso na balança, demorei 1 ano de muita aflição.
Porque eu tinha realmente, assim, uma projeção de carreira muito interessante. Eu imagino que você passou por todos esses julgamentos que a gente tá falando, que às vezes o julgamento não vem nem de outra pessoa, né? Às vezes o auto-julgamento de pensar, poxa, já tô nessa carreira, já tô nessa posição, e ter que ponderar essas possibilidades. Então, imagino até queria te perguntar, assim, você sente que você foi mais julgada pelas pessoas ou foi seu próprio peso, digamos assim, de estar deixando, né, a sua profissão? Porque a carreira é muito legal saber isso, gente. A profissão a gente pode mudar. A nossa carreira, né, é o que a gente faz ao longo da vida. Então, a gente nunca abandona a nossa carreira, né? Sim, entendi. A gente pode sair de uma profissão, mas assim, como foi nesse momento sair dessa profissão corporativa? Você sente que o julgamento foi mais seu ou mais externo? Ou não houve esse julgamento externo? Não, houve, mas foi meu. Sabe? Então, assim, já tem um tempinho, né? Tem alguns anos, mas eu tenho certeza que foi meu, assim, mesmo que eu não me lembre de nenhuma manifestação externa. Acho que a nossa geração foi muito criada, né? Pra, tipo, vai, trabalha, tem um bom emprego, não dependa de homem nenhum. Então, acho que as nossas mães vieram desse lugar que ainda tá rolando muito. Em toda entrevista, assim, que eu vejo com pessoas de carreira, né? Pelo menos, assim, pessoas bem-sucedidas em carreira, em multinacionais, e, enfim, que trilharam esse caminho que você escolheu não trilhar. Uma das falas vem sempre desse lugar, né? De, minha mãe me criou para não depender de homem, minha mãe me criou para não depender de ninguém. E eu acho que hoje em dia a gente tá, ao contrário, exige uma coragem você se permitir depender, e aí vou colocar muitas aspas, de alguém, porque é você parar de enxergar só o seu lado e enxergar tudo como um time, né? Exatamente. Então, eu acho que isso está muito relacionado a uma coisa que a gente quer muito trazer aqui, que é as inúmeras possíveis visões do sucesso. Que ele não tem só uma cara, ele não tem só um jeito de acontecer. E o último sucesso, eu acho, assim, é ser feliz, eu acho, né? É a paz no coração. O que é o ultimate sucesso, assim, da vida? Eu acho você acordar e estar minimamente feliz com as suas escolhas. Não que essas escolhas não vão passar por ajustes ao longo da vida, como passou na sua, por exemplo. Veio um elemento novo, e que elemento, né, gente? Um baby na sua vida, o melhor elemento possível, e você teve que reajustar naquele momento a sua vida para você ser feliz. No final das contas, eu acho que é isso, né? Então, a produtividade e o sucesso, ele tem a ver com isso também. De você alinhar o que é o seu valor no momento com o seu tempo. O seu tempo, ele tem que estar alinhado, né? Digamos assim, com os seus valores. Cada escolha é uma renúncia. E aí, depois, você saindo da grande empresa, né? Da grande companhia, como foi aí os seus próximos anos? O que você fez? Como foi a questão da maternidade? E como foi também esse retorno, digamos assim, ao trabalho? Mas eu saí com a intenção de empreender. Porque, assim, dentro de uma empresa muito grande, você é ensinado a empreender. Então, eu empreendia no meu dia a dia de trabalho, independente da função que eu estava fazendo. Então, eu tinha as questões de liderança, as questões de processos, mas tinha muito da questão de inovar, de fazer bem feito, de dar um jeito de entregar o resultado. Então, a minha intenção nesse momento de saída não era assim, vou parar. Mas eu vou caminhar para outro, eu vou trilhar outro caminho. Entendeu? Minha filha vai continuar indo para creche. Mas eu vou reduzir a carga horária dela e eu vou ter tempo para cuidar de outras coisas também. Então, a minha ideia era estar próximo, mas não parar. Então, a ideia era empreender e o quê? Né? O quê? Eu falei, o quê? Eu tenho tempo para pensar no quê? Né? Então, foi uma questão mais urgente, que demorou muito para acontecer. E na hora que eu saí, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí vem aquela coisa assim, pra onde que eu vou? Porque uma coisa é você decidir e enquanto você começa a empreender, você mantém o seu emprego e vai se situando, vai se estruturando para poder sair. Não foi assim que aconteceu comigo, porque eu tinha duas questões, né? Eu tinha uma necessidade, uma urgência, vamos dizer assim, muito minha mesmo, porque eu não queria deixar de ser mãe, né? E esse papel de mãe era algo que eu queria assumir integralmente. Então, você tinha necessidade de mergulhar nesse dia a dia, nessa função, nesse papel. Exatamente, de fazer o melhor possível, de acompanhar. Diga-se de passagem, né? De uma idade, né? Que é um bebê, assim, que passa rápido, que a mãe é extremamente necessária. Não tem como falar que não. Que a mãe é muito necessária ali nesses primeiros anos de desenvolvimento, né? Exatamente, até porque... uma coisa que eu vou falar, assim, de agora, né? Na época, eu também não tinha muito
essa noção. Mas durante a pandemia que eu fui aprender uma forma de maternar diferente. Porque é difícil você trilhar um caminho, assim, de você realmente querer, desejar ser mãe, mas hoje em dia a gente tem tantas informações na internet. Eu até brinco, falo, gente, na minha época, a Nandra não tinha filho ainda. Então, assim, eu não sabia, eu não sabia muito, né? Quem era a minha referência? Era minha mãe e minha sogra. Hoje já tem Não tinha Aline Passamã, essa galera de filho da internet daqui, né? As mães modelo, né? Assim, né? Que fala muito sobre esse assunto. E outra coisa, até hoje, assim, né? As minhas amigas da minha idade, que são mais próximas, não têm filhos ainda. Então, hoje Oi, tudo bem? Tá na hora, né? Senti uma pequena indireta para você, Mariana. A maioria não tem ainda, porque ou porque não aconteceu mesmo, ou porque priorizou a carreira. Entendeu? Então, assim, foram caminhos. Naquele momento, eu priorizei realmente o que era do meu coração, mas eu fui aprender essa maternidade, assim, num momento que a gente se viu 100% dentro de casa. E aí que eu vi a diferença. E aí que eu vi realmente um impacto de estar próximo. De entender quem é aquela criança, sabe? De conhecer, de você acompanhar. Então, foi uma coisa que, assim, aconteceu num outro momento. É claro que todo mundo, né, teve a vida virada de cabeça para baixo. Mas eu tava preparada. Então, naquele momento, assim, que foi o momento mais difícil, eu tava preparada. E a gente colhe consequências dessa fase até hoje. Eu colho com a minha filha até hoje, consequências, assim. Mas eu conheço. Então, eu já tenho muito mais segurança pra lidar. Quando você diz preparada, como assim? Por que você se sentia preparada para cuidar da sua filha integralmente na pandemia? Porque eu já estava em casa, de certa forma. Né? Porque eu não estava em casa 100%, né? Mas eu já conhecia a minha casa, eu conhecia a minha filha, eu já tinha uma rotina estruturada. E quando a gente perdeu, assim, essa referência toda de convívio, de dia a dia e tudo mais, foi quando eu precisei realmente olhar para dentro de casa. Então, foi um papel que eu tive que assumir ali. Foi um momento que eu tava, coincidentemente, numa pausa profissional. Porque, voltando aqui só um pouquinho, né? Quando eu saí da empresa, eu fui empreender. E alguns meses, poucos meses depois, a gente se encontrou depois de anos sem se ver, né, Mari? E a gente fez faculdade juntas, muito tempo atrás. A gente fez administração, que tem tudo a ver também com esse foco do empreendedorismo. E aí a gente se encontrou com um objetivo muito parecido. Então, a gente começou a empreender de uma forma muito, assim, foi leve, mas ao mesmo tempo comprometida, né? Então, a gente fazia aquilo, realmente a gente queria fazer aquilo funcionar. E eu conseguia conciliar isso com a minha família também, com minha filha, com a estrutura que eu tinha em casa. Então, foi um momento exatamente, assim, muito valioso de viver, porque é um aprendizado muito grande você empreender. Mas, assim, vou fazer uma pausa aí, hein? Nesse momento que você empreende, eu acho que todos os empreendedores aí vão se identificar. Você é seu próprio chefe. E às vezes você pode ser o seu pior chefe, né? Porque se num trabalho convencional você tem ali um horário de ponto, digamos assim, ou você tem um horário pré-determinado e depois daquilo você sabe que outras pessoas vão estar exercendo as suas próprias funções. No empreendedorismo, você é meio que todos os setores, né? Dizem que é o eu presa, né? Não é empresa. Era nós presa. Então, mas como foi, assim, essa parte do empreendedorismo, de ser sua própria chefe, de ter que estar em casa? E eu conhecia e gostava muito do business de vocês. E eu sei que vocês estão falando que fizeram de maneira leve, mas era extremamente impecável. Tudo era muito maravilhoso. Foi ficando pesado. Não, mas assim, tudo feito com muito primor, assim, de vocês e muita qualidade. Então, como foi essa coisa, assim, de passar de um ambiente onde você tem uma hierarquia, você tem uma autoridade, você tem funções pré-determinadas, ainda que mudasse de setor, enquanto estava ali no setor, tinha aquelas funções. E passar para o empreendedorismo, onde as demandas vêm diariamente, de todos os lados possíveis, estando em casa e administrando um bebê, né? Digamos assim. Então, quais foram... 2 bebês, né? 2 bebês? Não, era uma filha e uma empresa nascendo. A marca. Isso aí. Baby Concha e Baby Malu. Então, assim, quais as ferramentas de rotina que você diria, assim, que você lançou mão, digamos assim? Você tinha um horário para trabalhar ou não? Era o dia inteiro? Como é que era isso, assim, então, pra você? A gente tinha horário. Eu tinha horário porque era, sim, necessário, né?
Então, era exatamente o meu objetivo. Qual era o meu objetivo principal nesse momento? Era empreender ou era estar em casa e poder acompanhar minha filha por um período e ter uma vida, assim, que eu pudesse focar na minha família e empreender também. Então, meu objetivo era esse, né? Eu saí pra isso. Então, eu não esqueci disso em momento algum. Então, sempre foi uma prioridade. Então, assim, claro que não é todo dia que é fácil. Tem dia que ela tá com febre. E eu fiquei lembrando esses dias, quantas vezes eu já levei ela com febre. Assim, às vezes ela ia dormindo, botava ela num sofazinho, ela ficava ali, Ficava lá enquanto acompanhando. a gente fazia reunião. Então, ela acompanhava, né? Quando não dava pra ir. O que eu acho super bacana… Desculpa, eu vou ter que interromper de novo, gente. Mas é porque, assim, eu acho super bacana isso. Porque eu acho que isso dá uma referência pra criança muito bacana, sabe? É legal. Eu acho legal. Eu vejo assim… Ela fala até hoje, ela lembra até hoje. Fazendo uma pequena pausa, assim… Pausa não, desculpa, né? Estamos no assunto. Mas, assim… Eu lembro que as minhas memórias de infância, quando meu pai me levava pra trabalhar, eu tinha uma admiração, assim, por aquilo. Eu acabei indo pra outra área. Mas eu acho que são memórias, porque quando você vê seus pais, você acha que eles são seu papai e sua mamãe, né? Ponto. Existe alguma outra coisa que você faz? Sim. Não, você vive para mim, para o meu bel prazer. E quando você vê seu pai ou sua mãe em outra função, se relacionando com outras pessoas, e você vê outras características e qualidades, eu acho que isso é muito inspirador, assim, pra criança. Você vê eles em outros papéis, Sim. né? Tanto que você tá falando que ela lembra até hoje, Ela lembra, mas ela era muito novinha, né? Mas hoje ela tem mais essa referência. Então, assim, hoje, né, que hoje eu trabalho, já vou completar 2 anos como consultora de imagem, estilo… ela me vê trabalhando muitas vezes de casa, porque eu atendo muito online. Então, ela sabe o que eu saio, o que eu vou fazer. Eu mostro pra ela, né? Eu tento ir aos pouquinhos, assim, mostrando porque ela se interessa, ela gosta. Então, ela vai adquirindo isso, vai influenciando na personalidade dela, sem dúvida. E o fato da gente estar muito próxima também, dela ter esse tempo de ver isso acontecer, porque muitas vezes o atendimento é feito fora de horário comercial. Então, ela tá em casa. Entendeu? Aí eu vou, me tranco no quarto com o computador para atender. Então, o empreendedorismo, você pode falar, e sendo consultora de estilo, você também é uma empreendedora. Hoje assim, o que que você tinha perguntado antes, né, com a questão da rotina. Naquele momento, então, a rotina era conseguir dar conta, mas de uma forma que não faltasse em casa, não faltasse para a família, né? Então, era o objetivo, mas a gente também queria construir. Então, a gente também trabalhava no final de semana. A gente também, às vezes, trabalhava até mais tarde, né? Então, foram vários finais de semana que a gente trabalhou. E ela sempre ia lá, ela ia ver, ela participava. Então, era uma coisa que, assim, não era um grande problema, porque compensava pelo tempo que eu estava com ela, né? Então, não tá presente num final de semana é compensado de eu estar segunda-feira de manhã em casa. Sim. Né? Então, num papel extremamente atencioso. A criança, ela precisa de companhia, ela precisa de contato, sabe? Ela precisa de atenção, ela precisa saber que ela tá sendo ouvida, né? Então, eu acredito muito nessa forma de educação. Eu ouço muito, eu tento conduzir o máximo possível, mas eu ouço até mesmo que ela não diz, né? Eu tenho que estar atenta. E essa atenção que vem com o tempo mesmo, né? Com a forma que eu fui acertando e errando. Então, assim, minha filha foi pra creche com 5 meses de idade, passou por problemas de saúde, porque pega virose toda hora. E foi uma forma muito difícil de conduzir, mas eu não podia abrir mão da empresa naquele momento. Mas, assim, se eu tivesse que voltar atrás, eu teria saído no início. Teria saído. Porque me custou muito aquilo ali, entendeu? Não foi um valor financeiro, mas me custou muito. Porque eu não conseguia estar nem lá nem cá. Então, eu ia trabalhar preocupado com ela. Mas talvez isso também te trouxe essa noção de que, tipo, olha, isso é realmente a minha prioridade. Isso. Eu vou ter que fazer as escolhas da vida, né? E tudo tem tempo, gente. A gente, às vezes, quer fazer tudo como se fosse uma régua rígida, perfeita, e tem que ser isso nessa ordem. Eu tenho que construir primeiro isso, eu tenho que me formar na faculdade, eu tenho que arrumar um bom emprego, eu tenho que abrir uma empresa, eu tenho que evoluir, eu tenho que ganhar tanto, eu vou conhecer alguém, eu vou me casar, e quando tudo estiver muito organizado, eu vou ter um filho, aí tá tarde. E aí, nunca tá organizado, Nunca tá. As coisas nunca vão estar excelentes, perfeitas, nunca vão estar perfeitas. E assim, é questão de escolher quais são as prioridades. É questão, realmente, isso é uma coisa que assim, até clichê de falar, né? Mas não funciona de outra forma. Não dá pra abraçar o mundo. E tem coisa que exige atenção, exige presença, que se você estiver fazendo uma coisa pensando em outra, você não vai conseguir entregar o melhor. Né? Você não vai conseguir entregar o seu melhor ali. Então,
hoje, se me perguntar como é que eu faço pra lidar com essa rotina, porque o trabalho mudou, mas eu continuo trabalhando, né? A gente não tá mais na empresa, a gente passou pela fase de pandemia. Durante a pandemia que eu realmente comecei a ver que eu poderia trabalhar com a consultoria, porque era uma coisa que me dava muito prazer e eu via que existia essa necessidade. Falando nisso, como você migrou? Vamos fazer uma pausa aí para as pessoas que não te conhecem. Tá. Como você migrou desse primeiro empreendedorismo, que era na área de cosméticos, né? Isso. Para a área que foi um sucesso, gente. Sinceramente, olha, vou te falar. Parabéns para as duas. E migrou para a área de consultoria de estilo. Aí eu imagino que você já tenha percebido a essa altura que a carreira empreendedora era mais interessante para você conciliar a vida familiar do que a carreira corporativa, digamos assim, Sim. executiva. Mas aí como você passa dessa empresa de cosméticos para a consultoria de estilo? Como isso se dá, assim? Pois é, aconteceu na pandemia. Então, foi uma fase que eu já não tava... A gente estava dentro de casa, né? Então, o que estava acontecendo? Aquele contexto foi extremamente importante para mim. E é um contexto que eu levo para as minhas clientes mesmo, assim. Eu conduzo como a minha forma de trabalho também. Porque naquele momento, eu precisava estar bem para minha família. Eu precisava estar bem para eles. Era o meu objetivo. Qual era o meu trabalho ali? Você não podia sair de casa, você não tinha nada para fazer. Qual era o meu trabalho? Sabe? Qual era a minha função? A minha função era levar alegria, sorrisos e fazer com o meu marido, que estava trabalhando fora, não parou nenhum dia. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Que ele pudesse sair tranquilo, de que a gente ia estar bem em casa. E que a minha filha, que na época tinha 3 ou 4 anos, acho que 4 anos, entendesse que, assim, Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai ficar tudo Vai bem. ficar tudo bem. Então... Eu acho que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu não Aqui dentro, sei, não, mas na foi verdade. uma coisa. Mas aí que tá. Aqui dentro tá tudo bem. Sim. Dentro de casa tá tudo bem. Da Então, porta como que pra tá tudo dentro. bem? A gente foi vendo... A escola foi ajudando também, né? Nesse momento, é importante criar rotina pra criança, etc. E a rotina, assim, de ter os horários, de ter horário de brincar, de ter horário de se alimentar, pra ela se situar no tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu também precisava oferecer pra mim, pra minha pessoa, no espelho, uma boa imagem. Então, se eu acordasse um dia e ficasse de pijama até 10 horas da manhã, era aquele dia arrastado. Era aquele dia que minha filha me via desanimada, desarrumada, né? Que meu marido saía pra trabalhar, eu não tinha nem penteado o cabelo. Eu acho que na pandemia todo mundo sentiu o peso de se arrumar pra sair, né? Muito. O peso, assim, a influência que isso tem no nosso bem-estar. Porque todo mundo teve o dia de trabalhar de pijama. De falar, foda-se. Eu não tive, Não, e eu vou diria ficar na assim, cama. eu Eu evitei isso, mas isso eu não me lembro de ter feito, assim. De ter ficado o dia inteiro de pijama, trabalhando na cama. Porque eu tinha muita função. A minha função era brincar, a minha função era cuidar da casa, era pedir compra online, era fazer comida legal com criança. Então, aquilo tudo pra mim se tornou um trabalho naquele momento. Eu consegui pausar ao lado profissional, mas foi também uma necessidade, uma exigência do momento, né? Então, quando eu parei, quando eu fiz esse movimento, que eu vi que eu precisava me arrumar pra eles. Uhum. Eu precisava não me arrumar, me maquiar, botar uma mega de uma... Não é uma produção, mas assim, eu preciso estar penteada, eu preciso estar com o mínimo de maquiagem, eu quero botar um brinco, eu quero me olhar no espelho e falar que eu tô preparada pro dia. Tô aqui ainda, né? Eu estou preparada pro dia, sabe? E isso é uma coisa que eu trago comigo até hoje, assim, de uma forma muito intensa. E eu falo muito disso nas consultorias também. A gente tem que estar preparada pra encarar o dia, mesmo que seja você sozinha em casa pra trabalhar. Você vai se olhar no espelho, você tem que se passar essa imagem de capaz, sabe? Nossa, eu acho o máximo isso, assim. Eu tenho umas referências, assim, de pessoas na minha vida, até uma vizinha minha, sempre impecável. E aí um dia eu encontrei com ela, falei... Por que você tá sempre assim perfeita? Ela, Lara, eu sempre tô pronta pra vida. Exatamente. E eu achei isso o máximo. Porque assim, não é se arrumar pra sair, é se arrumar pra vida, é se arrumar pra viver. A vida Pra vida, tá é a vida ali planejando. dentro. Seja o que for a sua vida naquele dia. Isso. Mas, assim, essa referência pra você, essa necessidade de se olhar no espelho e ver que você tava ali pronta pra vida, pro dia, pra sua Isso. filha, pro seu marido, ela surgiu na pandemia. Mas geralmente. Surgiu não, mas assim, a consciência disso surgiu na pandemia, Geralmente, mas geralmente essas vocações, elas surgem muito antes. Geralmente alguma coisa na infância,
Você sente que você sempre foi uma pessoa mais aidosa, uma pessoa mais asseada? Você identifica alguma coisa, assim, lá atrás que faça sentido pra você? Com certeza. E é uma coisa que eu ensino pra minha filha e é uma coisa que eu acredito piamente. Por quê? Não é que você precisa ter, assim, o senso estético maravilhoso, organizado, mas você precisa ter uma ordem na sua imagem. Então, não é sobre moda, sobre estar super estilosa, mas Tendências. é sobre a sua imagem. E a sua imagem impacta muito pra você e pra todo mundo que te olha. Então, estar com tudo, assim, o melhor possível. Não quer dizer que tem que estar o melhor dos mundos, entendeu? Mas você pode fazer um pouco melhor. O que seria o melhor possível? O melhor possível. Olha essa pergunta que é o melhor capciosa. possível? Eu acho que Porque eu pra acho que alguém que dentro- não faz isso conscientemente, é bom dar exemplos. né? O Mas que seria assim, o melhor gente, possível? O básico, mas o básico, assim, quando você se arruma pra sair, o que você faz? O que você coloca? Quando você vai encontrar uma pessoa especial, o que você faz? Sabe, é trabalhar, assim, pra todas as pessoas que eu tenho contato, né? Assim, de preferência. Mas é o quê? Você tá com o cabelo limpo e penteado? Tá com uma roupa limpa, sem tá furada, sem tá cheia de bolinhas, sem tá manchada. Não existe essa coisa de roupa de ficar em casa, né? Nossa, Esse é o gente, lema de preciso toda de ajuda. consultora de Calma, tem tinha que isso, ter uma gente. sirene aqui Você agora. pode até ficar de short jeans e camiseta, mas que seja um Vládia, short limpo inteiro. Vládia, vamos conversar sobre isso. Preciso que você intervenha em minha vida Tá bom. e me ajude de verdade. Estava falando com a Mariana aqui antes, porque eu sou a pessoa da roupa de ficar em casa. Sabe aquela roupa que você tem que você fala assim, não vou jogar fora, pois essa é minha roupa de ficar em casa? Não E sei. o pior de tudo é que eu trabalho de casa. Nossa, então é a gente muito vai ter ruim, que a gente precisa conversar. conversar. A gente vai conversar. A gente precisa conversar. Então, assim. Exatamente o meu caso. Exatamente o que aconteceu. Gente, E eu queria falar nesse ponto, porque eu acho que aqui tem o tema mentalidade que a gente quer trazer também, que é o seguinte, você falou a roupa de ficar em casa. O que é a roupa de ficar em casa? É o conforto, né? O símbolo do conforto. Então, acho que para muita gente, estar em casa igual estar confortável. Só que a gente não pensa, eu acho que isso que você falou, você colocou de uma forma que é uma perspectiva muito interessante, que às vezes a gente não pensa. Tipo, quando você vai encontrar alguém especial, você se arruma. E aí você tá em casa com pessoas que são especiais. As mais porque especiais são da sua vida. especiais. A sua É família, aquela questão da o taça de homem que cristal você pra visita escolheu, e pra família é o copo de requeijão. Nossa, os seus isso. filhos. E aí, pra essas pessoas, você não entrega O seu melhor. o seu melhor, o seu especial, a sua melhor versão. Você entrega o confortável. Que é confortável, mas talvez Mas seja tem um aquela toque de coisa desleixo? desleixo, zona de conforto. Tem, mas eu acho que assim, é uma coisa que talvez não, eu acredito que não é todo mundo que tem essa noção, que é o seguinte: a harmonia, ela é vital. A harmonia é algo que a gente percebe na vida, a gente percebe na natureza, a gente percebe o equilíbrio, a harmonia das cores, das formas, né? Isso é uma coisa que é perceptível, mas a gente a gente tá tão acostumado que quando a gente vê algo bonito, que chama a nossa atenção, a gente para e olha. Quando a gente vê algo que tá em desarmonia, a gente rejeita aquela imagem. Fala isso de novo, olhando pra câmera. Esse é o corte. Gente, Tá. prestem atenção. Vamos Prestem lá. atenção. Ó, diretor, primeira coisa que eu vou falar. Tia Lara vai ensinar pra vocês. Não façam como tia Vládia tá falando. Tem que se arrumar pra ficar em casa. Não existe negócio de roupa Gente, furada, mas, ó, manchada. se Não arrumar existe. É de cada um, tá? Não quer dizer que você vai se arrumar pra sair, botar um sapato, uma calça jeans, um blazer e sentar na cadeira do computador do quarto. Mas assim, é importante porque a harmonia, ela é algo que a gente percebe na natureza, é uma coisa que a gente percebe na vida, né? Então, quando algo tá em harmonia, a gente para e a gente olha, a gente aprecia, aquilo é agradável aos nossos olhos. E quando a gente tem uma desarmonia, a gente rejeita aquela imagem, né? Que foi isso que eu Isso é falei. poderoso, hein? Mas quando a gente rejeita aquela imagem traz outras coisas pra gente também. Traz um certo desconforto, uma desatenção, um incômodo. Você acha que é possível ter antipatia em relação a alguém por causa do look, digamos assim? Olha eu sendo polêmica. Mas, gente, quando você... Eu vou te responder ao contrário. Quando você tá andando na rua, no shopping, no aeroporto, e você vê uma pessoa andando em perfeita harmonia. Perfeita, assim, o máximo possível de harmonia. Você olha e aquilo te faz bem. Você olha e te agrada. Tá? A beleza, a harmonia, ela é um colírio, é um bálsamo. Nós gostamos do Por que belo, você né? sorri? Porque o belo acalma.
Porque quando você olha e tá tudo dentro de uma harmonia, dentro de um contexto, você se sente calmo e seguro. Gente, eu adorei isso. Bela Calma. Eu nunca tinha ouvido. Amei. O Bela Calma. Acalma. Realmente. Acalma. Eu nunca Pra tinha vida parado pra pensar assim. Eu acho assim que o belo existe e a gente. É intuitivo, né? Você às vezes não sabe porque você gosta de uma imagem ou não gosta, Sim. né? E isso tem a ver com o belo. Mas realmente, o belo acalma. E o harmônico acalma, né? Então, eu vejo... Geralmente o belo é harmonioso e a harmonia é bela. Acho que é isso. É uma coisa dentro da outra, talvez sejam até sinônimos. Porque quando você olha e você entende tudo aquilo, você... Assim, quando você olha uma imagem por completo de uma pessoa que está em harmonia, está dentro das cores, ou está em equilíbrio das formas, né? Tá num ambiente controlado, vamos dizer assim. Mesmo que haja uma ousadia ali naquela imagem, a ousadia ela é calculada. Ela tá ali por um motivo. E às vezes a ousadia vai estar em harmonia com a personalidade ou a imagem que a pessoa quer passar. Exatamente, também, né? exatamente. A imagem, ela tem que estar... a primeira coisa que você percebe é a comunicação não verbal. E quando aquilo tá em desarmonia com a fala, o que prevalece, esse descompasso, esse desencontro das mensagens, né? Da mensagem que é mostrada e da mensagem que é falada, o que acontece é que prevalece a mensagem que você vê. Aquilo que você percebe sem que seja dito, né? Então, essa imagem... vamos dizer, oculta ou não verbal. Essa é a mensagem que a gente absorve emocionalmente, né? Também, não talvez conscientemente, aquela que vai pro subconsciente, mas né? é a sua primeira profundo. impressão. É a primeira impressão. Então, se apresentar dessa forma é algo que eu acredito que seja extremamente necessário tanto para o contato que você tem com o cliente, com o fornecedor, com o colega de trabalho, com o chefe no ambiente de trabalho, quanto para você, dentro da sua casa, quando você se olha no espelho e você vê que você tá pronto. O que é tá pronto? Sabe? Como que você consegue trazer essa imagem melhor no seu dia a dia? Sabe? Se olhar no espelho e falar, tá bom isso aqui, e vou partir para outra coisa. É como se você resolvesse aquela situação. Então, isso interfere tanto na pessoa que tá no interlocutor, na pessoa que tá te conhecendo, como para você mesmo. Então, e a beleza, mais uma vez, a beleza calma, porque você descansa ali. Sabe? Você se sente seguro. É uma coisa que te dá. Eu acho que são palavras-chave, né? Harmonia, segurança, o belo, tá tudo meio que interligado. Isso. E eu acho talvez a coerência entre a pessoa e o que ela veste, o que ela faz. Tentar buscar aí uma harmonia. Isso. Mas, Vlad, na pandemia, o que aconteceu, assim... que as pessoas, no geral, gente, teve gente que virou super musa fitness na pandemia, mas no geral, as pessoas acabaram ficando mais desleixadas, né? Sim. Enfim, a gente sabe de problemas de saúde mental em relação à pandemia, isso afeta tudo, né? Afeta a forma de se vestir, afeta a forma de se relacionar e a forma, enfim, de tudo. E aí também teve um outro fenômeno pós-pandêmico que foi muita gente ficar em home office. Sim. Ou seja, sair, e foi o meu caso, inclusive, sair de uma carreira extremamente formal, onde eu tinha coleção de terno e blazer e alfaiataria, e meu armário era preto, cinza e branco. Continuo amando essas cores. Eu sempre falo que eu era Wandinha desde criança, que minha mãe queria me vestir toda de florzinha. Quero preto! Mas sair de uma realidade de trabalhar fora, então saia lápis, salto, alfaiataria, pra de repente tá trabalhando dentro de casa e pouco importa, assim, pra eficiência do meu trabalho, ou não sei se pouco importa, isso eu quero saber o que eu tô vestindo. E aí foi um baque muito grande, eu acho, pra quem tem que viver essa realidade de poder ser livre, entre aspas, pra poder vestir o que quiser para trabalhar. Sim. Você acha, então, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte. Você acha que a forma que a pessoa se veste estando dentro de casa... Porque, assim, lógico que a forma que a pessoa se veste impacta o mundo e o outro, e a forma que a gente se relaciona e a forma que o outro te enxerga. Ok, mas você acha que isso afeta o seu próprio comportamento? É capaz de afetar o seu próprio comportamento? E em que nível, assim, você tem exemplos disso? Eu queria saber um pouco dessa sua perspectiva, porque eu acho que é algo que muitas pessoas estão passando, muitas pessoas ainda estão se adaptando a essa realidade, muitas empresas ainda estão progressivamente colocando os empregados
e servidores, enfim, em home office. É uma realidade que veio pra ficar. É uma realidade que veio pra ficar. Então, eu queria saber a sua perspectiva como consultora de estilo, assim, se você tem algumas dicas pra dar pra nossa audiência, pra gente, acerca desse tema. Nossa, é uma pergunta bem completa. Deixa eu tentar, porque enquanto você foi falando, eu fui pensando em respostas. Mas vamos lá, primeira coisa, a gente está trabalhando com imagem, a gente é a imagem o tempo inteiro. A internet é a imagem o tempo inteiro, né? Então, a gente está num mundo em que tudo é visto, que todo mundo tem esse contato com a imagem do outro ou com a própria imagem. Por que você trabalhava da forma como você se vestia daquela forma quando você trabalhava fora? Você tinha símbolos que você carregava, tá? Então, quando você está de um trabalho mais formal, você carrega símbolos mais de formalidade, de seriedade, de autoridade. Você carrega esses símbolos, né? Então, tanto as cores, quanto as formas, quanto as combinações, as silhuetas, tudo isso interfere num conjunto. Então, quando você está fora de casa fazendo esse trabalho, você carrega essa imagem. Mas eu acredito que essa imagem não é só para o outro. Então, já falei isso aqui, né? Mas essa imagem não é só para o outro. Por mais que você não esteja se vendo no trabalho o tempo inteiro, você está segura do que você está vestindo, a pessoa reage a você. Então, se ela reage com essa segurança, aquela coisa da comunicação. Você tem ali uma boa impressão. O que você diz é de acordo com o que você entrega, né? Com o que você promete, vamos dizer assim. Com que aquela você coisa que veste. A comunicação não é só o que eu falo, é o que o outro entende, né? É o que o outro entende. E o aí outro usar entende em tudo. a minha imagem também como ferramenta de comunicação no meu trabalho. Exatamente, que a gente essencial, acaba porque usando. se você não usa isso, você precisa trabalhar um pouco mais, porque você vai ter que vencer essa primeira barreira da imagem, sabe? Se você se veste, às vezes... E tem muito disso, né? Tem muito disso que vem muito da questão da galera da internet, de startup, etc. Todo mundo é o quê? É calça jeans, camiseta preta. Sabe? Todo mundo com essa imagem. Só que uma coisa é você ser o Mark Zuckerberg e usar isso. Sabe? Outro dia, por exemplo, a Renata Vasconcelos. Você não é o Mark Zuckerberg. Não é. A Renata Vasconcelos, por exemplo, estava apresentando o jornal esses dias com uma camisa branca, uma calça preta e um tênis no pé. Mas ela já é a Renata Vasconcelos, você já sabe o que ela faz, você já sabe o que ela entrega. Se ela quiser apresentar hoje, tá tudo certo. Se ela quiser usar um tênis com aquele ambiente, tudo bem, vai funcionar. A questão e falou-se muito disso ali naquele momento também, né? Os códigos de formalidade estão mudando. Sim, mas ao mesmo tempo, a gente ainda tem o mercado funcionando da forma como funcionava. As relações de trabalho mudaram, mas não mudaram tanto assim. O ser humano também não mudou tanto assim, não é tanto a ponto assim. de... a gente tem referências de uma vida do que uma pessoa bem-sucedida veste. A verdade Pode é ser essa. que sim, Quando eu penso em sucesso, posso estar sendo politicamente incorreta, mas estou falando disso que a gente está falando do instinto, Isso. né? Você pensa numa pessoa de terno, mais formal, algo assim. Então, ao mesmo tempo que você teve uma mudança nesse mercado de trabalho, as referências continuam existindo. Continuam existindo. Né? Mas o que hoje, por exemplo, o que se vê é um caminho muito mais pro atemporal de qualidade, entendeu? Não quer dizer que a gente não vai mais se arrumar. Mas vai sim priorizar conforto, vai sim priorizar uma certa elegância, mas um equilíbrio. Entendeu? Então, para que a gente consiga realmente ter uma relação mais sustentável com a imagem. E aí, voltando, né? Quando você sai desse ambiente, vai para dentro de casa, trabalhar dentro de casa, você não tem esses códigos mais para os outros. Mas os seus continuam existindo. Sabe? O que você precisa para você mesmo, para você se sentir mais produtivo. O ambiente interfere. Então, você tá num ambiente limpo, organizado, é diferente de você estar com a cama bagunçada, de você estar com a louça na pia. Tudo isso faz com que você fique pensando, pô, a louça tá na pia. Você olha pra cama e vê aquela bagunça. Então, você organizar o seu ambiente, por exemplo, né? Tanto o ambiente de trabalho, como se é o ambiente de casa, organizar a sua casa. Organizar é ter as coisas no seu devido lugar. Você ter essa harmonia visual, tanto no seu ambiente quanto na sua própria autoimagem. Se você tá com uma cadeira ruim, você vai ficar o tempo todo se ajeitando. Entendeu? Então, assim, vai além. A questão do ambiente, a questão da harmonia vai além só de você precisar se vestir para uma reunião de trabalho. Agora, quando você tem isso dentro da sua casa, a imagem que você passa para você é o quê? De desleixo. Por mais que você esteja super legal, super confortável, se alguém abrir a porta, se alguém tocar na porta, você vai abrir?
Se você precisar sair pra ir na padaria, você vai desse jeito, você tá pronta pra atender um call? Entendeu? Você tá pronta pra isso? Ou seja, organização, harmonia, belo, tudo isso, pelo que Vládia tá falando, interfere na produtividade. Com no final certeza. das contas. Eu acredito que sim. E você perguntou de exemplo, só um minutinho que eu vou. Só pra eu não perder esse raciocínio. Você perguntou se eu tenho algum exemplo disso. Vou trazer 2 exemplos. Primeira coisa, é o que você falou, né? Na pandemia todo mundo deu uma engordadinha, deu uma desleixada. Passei por isso também, mas vi que eu precisava mudar. E muito difícil mudar um hábito. Então a gente precisa, antes de mudar um hábito, identificar quais são os mini hábitos que atrapalham para aquele hábito que a gente está querendo desenvolver, né? Então, eu tive essa fase de desafio de buscar uma vida mais saudável, principalmente através do exercício físico. Então, eu acordava, tirava o pijama e botava uma roupa. Assim, instantaneamente. Eu não esperava ir tomar café. Eu tomava café pronta para ir para academia, mesmo que eu fosse 10 horas da manhã. Eu botava aquela roupa porque eu precisava desse comando. Entende? Então, era uma coisa que eu precisava que se tornasse automático. Então, eu insisti. E como que a gente faz para mudar uma referência, uma relação assim tão extensa da vida inteira, daquele hábito, daquele jeito de fazer? É pela repetição. Então, todos os dias eu repetia esse pré-hábito. Então, eu preciso Mesmo se você ir. não fosse treinar. Não, mas a ideia era ir. A ideia era sempre ir todos os dias. A ideia era ir todos os dias, porque assim, o hábito difícil, o hábito positivo, o hábito bom, ele é, vamos dizer assim, ele é mais difícil de se conquistar e o hábito ruim, ele é muito forte. Então, se você não vai um dia, fica muito mais fácil de faltar 2. Se você falta 2, é muito mais fácil de faltar 3. Vira uma bola de neve. Vira e você acaba perdendo a mão quando você vai ver, passou um mês. É engraçado. E aí o hábito não foi... Não aconteceu. É engraçado que você tá falando, né, desse seu hábito de colocar roupa de academia e já ficar pronta. Mas isso era 5:30 da manhã, eu tinha outras coisas pra fazer. Ou seja, já ficava pronta mesmo que fosse mesmo que eu malhar daqui a conseguisse muitas na hora do almoço, eu horas. trabalhava de casa. Então, assim, ainda tinha um pouco disso, tá? Mas também tem outra questão. Eu trabalhei fiz uma consultoria, foi muito interessante, de uma profissional que trabalhava também autônoma, trabalhava também de home office muitas vezes, e a imagem não era o que ela gostava. Então, ela não estava satisfeita com o que estava vendo. Com o guarda-roupa, com a imagem no espelho, trabalhando de casa. Era eu. E aí a gente Não fez. A gente fez. Foi difícil de fazer, porque é difícil de você abrir mão daquele hábito. Se arrumar é hábito, tá, gente? Também tudo volta pro hábito. Olha só, gente, o que eu tô tirando dessa nossa palestra que a gente tá tendo aqui de consultoria de estilo. Inclusive, já vou falar que você vai ter que vir mais vezes, tá, Vládia? Porque estou com muitas dúvidas ainda. Vládia tá aqui falando pra gente que você se vestir, você se preparar, como o poder de você colocar uma roupa pode induzir a produtividade no seu dia, no final das contas. Porque se você acorda e fica de pijama, talvez você tenha um dia X. E você acorda, coloca uma roupa de malhar, você vai ter talvez um outro input emocional ali. Sim. De tipo, eu já tô com a roupa, então eu vou. Tanto a roupa de malhar, certo? Quanto uma roupa pra começar a trabalhar 8 horas da manhã no home office. Tá? Então, assim, quando você se veste... assim, eu acredito muito que a gente... Assim, o principal papel que a gente faz se resume ao serviço. E não o serviço só do trabalho ali da empresa e tudo mais, mas você servir. Você servir ao próximo, servir a família, servir a comunidade, servir ao seu trabalho. E quando você se coloca pronto para o serviço, você realiza mais. Você tá pronto, literalmente. Você tá pronto para o serviço, você tá preparado para aquilo. Então, aquilo não é um empecilho. Mas aí eu tenho que ficar me arrumando de várias formas. Aí eu volto com essa cliente que fez a consultoria. Dentro do guarda-roupa dela, a gente não fez compras. Ela não tinha muito... Na hora, naquela fase, não tinha recursos, mas precisava melhorar a imagem. Então, a gente ajustou a imagem dentro do guarda-roupa, equilibrando, vendo o que era bom, o que realmente estava ali há muito tempo que já devia sair. E a partir daí, os depoimentos... Ela mandou tanta mensagem que foi um momento muito importante mesmo. Foi uma cliente especial, porque ela falou... Hoje eu tenho outra postura para atender um cliente. Hoje eu consigo atender um cliente de uma forma muito mais segura, porque isso não é mais uma questão para mim. Não é mais um problema. Eu tô satisfeita com a imagem, eu tô satisfeita com o que o cliente tá vendo, mesmo que seja no vídeo ou em ocasiões, assim, em que seja presencial. Mas eu trabalho muito melhor porque eu tô muito mais satisfeita e segura comigo. Então, traz uma questão de segurança também, né? Então, é a questão da gente estar equilibrado, essa percepção de que a harmonia, ela traz essa tranquilidade, essa calma, essa segurança, pra gente. Sim. Sabe? Eu acho que sempre volta pra gente. Então, quando você
tem a sensação de desleixo, geralmente você não tá desleixado só naquilo, você tá desleixado em outras áreas da sua vida também. E quanto melhor você consegue trazer todas as áreas da sua vida, todos esses pratinhos que você equilibra, mesmo que não seja com perfeição, mas como aquilo pode ser melhor? O que você pode fazer para aquilo ser melhor? Você pode cuidar da sua imagem, você pode cuidar da sua saúde, do seu corpo, praticar um exercício físico, ter uma rotina de intelectual, uma rotina de leitura, uma rotina espiritual. Então, é acordar. Eu gosto muito de acordar cedo. Sim, eu durmo cedo, acordo cedo, porque eu acho que é super prazeroso. Seria um dia... vou te dar um desafio, tá? O que seria um dia numa rotina produtiva sua? Você fala assim, esse dia eu realmente, assim... Aquele dia que você deita dando check no quesito produtividade. Feliz. Primeira coisa, antes desse dia acontecer, qual é a minha intenção para esse dia? Sabe? O que eu quero nesse dia? Eu quero conquistar o quê? Eu quero evoluir como pessoa? Ou eu quero realmente só fazer uma entrega muito boa, fechar um contrato, etc. Então, primeiro é entender qual é o meu objetivo ali. Porque às vezes eu vou ser produtiva sem atender um cliente. Eu não atendo cliente todos os dias. Mas eu vou conseguir ser super produtiva naquele dia. Mas um dia produtivo para mim, eu acordo cedo. Eu tenho a intenção de ir cedo para praticar um exercício. Pela manhã, logo que acorda, você coloca o corpo em movimento. Então, movimento, gera energia. Então, você já se prepara para o dia ali também, né? Então, a partir daí, você tem... Se você conseguir ter também um momento de leitura, que às vezes a gente fala que é tão difícil, mas assim... Se você lê 10 páginas por dia, em 30 dias você lê 300 páginas. E você fica 10 páginas, você gasta com o celular, muitas vezes, sem nem perceber. Então, assim, colocar algo que te traga um benefício, entendeu? Independente de tudo que eu preciso fazer no dia, mas que me agregue de alguma forma. E buscar ter, assim, como eu posso fazer isso melhor hoje? Como eu posso fazer essa parte melhor? Então, eu vou pra academia, como é que eu vou concluir? Se eu estou lá, eu vou concluir o que eu me propus a fazer. Então, isso pra mim foi muito desafiador. Foi uma coisa que demorou muito pra eu conseguir. Realmente, assim, fazer uma série completa, gente. Correr 1 hora. Assim, eu me propus aquilo, fazer aquilo, entregar aquilo ali. Pra mim. Ninguém tá vendo. Você fala da sua evolução. Tipo, você começou indo menos tempo... E aí, depois conseguindo ficar mais tempo e fazer a série completa. Na verdade, insistindo... É aquela coisa, pra gente mudar um hábito, a gente precisa repetir muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. E aí, insistindo de que eu seria uma pessoa que entrega até o fim. Então, quantas vezes eu fui, falei, ai, que saco, queria ir embora, a academia era no meu prédio, gente. A disciplina, né, que é o que você tá falando, a disciplina e o hábito, são ferramentas da produtividade. Da vida, gente. Não é só da produtividade, é da paz. Isso aí. E assim, você tendo essas ferramentas, desenvolvendo em uma área específica, seja na saúde, exercício físico, naturalmente você vai ter mais facilidade em transportar isso para outras áreas. Então, por isso que se fala que geralmente a pessoa... Você evolui de forma diversa na sua vida. Então, você às vezes consegue... ter disciplina para fazer esse exercício físico e esse músculo da disciplina exercitado vai viabilizar outras coisas na sua vida, entendeu? É o que a gente conhece por hábitos angulares. E aí, quando você tem esse hábito angular, é um hábito que ele é pesado ali no seu dia, né? Você precisa, você precisa organizar várias outras coisas para que ele aconteça. Mas ao momento que, se ele acontece, você organiza várias outras coisas. Então, é uma via de mão dupla. Então, ele é tipo uma alavanca para outras coisas entrarem também. Exatamente. Se você consegue ter essa constância... Como é o caso do exercício, né? Que é considerado o exercício é um hábito angular excelente. A leitura é um hábito angular. A prática espiritual é um hábito angular. Porque ele te eleva em outras áreas. Ele te faz... O exercício eu gosto de usar muito porque eu passei exatamente por essa transição, assim. Né? Eu me comprometi... foi logo depois da pandemia, 2021, eu falei, eu vou criar esse hábito do exercício. Eu não tinha, tá? Não tinha nada. Eu vou criar esse hábito do exercício. Como é que eu vou criar isso? Bom, eu desenhei algumas regrinhas, pouca coisa. Tem que ser fácil de realizar. Eu preciso ir todos os dias. Minha regra era essa. Já não acho fácil, mas tudo... Mas calma, não era assim. Era só brincando. Pra desenvolver o hábito, eu precisava ir todos os dias. Nem que fosse fazer uma caminhada. Nem que fosse pra ir me alongar. Não era ter aquela intensidade. Era o hábito de ir. Eu precisava ir. Entendeu? Criar o tempo na sua rotina. Eu precisava criar esse momento. E aí,
não faltaria 2 dias seguidos. A regra era essa. Eu falto um dia, não posso faltar 2. Então, se eu tô viajando o dia inteiro de carro, não vai dar pra ir hoje. Amanhã eu dou uma caminhada, eu faço alguma coisa. Nossa, eu gostei, hein? Tá vendo? E funcionou, a gente tá? aprende nesse podcast, né? Mas olha, funcionou porque eu era a pessoa mais miguezenta. Nossa senhora, era pra fazer 12, eu fazia 10. Eu falava, ninguém tá vendo, contei rapidinho aqui, tá bom. E aí eu comecei a falar, não, isso daí não vai me trazer. De um fiscal. Pois é, mas o Por isso que eu fiscal é o funciono seu melhor próprio resultado. em coisa de aula coletiva. Porque, tipo, eu vejo outras pessoas fazendo... E eu, tipo, tá, não vou roubar aqui, né? Com todo mundo olhando. Mas eu sozinha lá... Triste, né? 5. Pois é. 8. Mas 9. essa disciplina aí Vai. tá. Aí que tá. Você tá falando uma coisa que você acredita que é, mas você não é. É uma coisa que você coloca assim, você olha no espelho e fala, Mariana é meio... Tem tanta disciplina. Nossa, eu dou uma roubadinha. né? É autoimagem, gente. E aí, Hello, a Bob. autoimagem. Então, assim, eu fui pra academia estudando sobre autoimagem. Eu ficava meia hora ouvindo sobre Que autoimagem. demais. Conta do Bob Proctor. Conta do Bob Conta do Proctor. Bob Proctor. Adoro. Foi uma fase interessante, porque Bob Proctor já faleceu recentemente. Gente, Bob Proctor, pra quem não sabe, é um mestre da LDA, Lei da Atração, Mentalidade. Tem um livro chamado Pense e Acontece, muito bom, entre outros aí, que você pode ler para se aprofundar neste conteúdo. Um velhinho canadense muito simpático. Que já faleceu, infelizmente. Faleceu recentemente, inclusive, né? Ano passado, ano retrasado. Mas eu fui ouvindo Bob Proctor. E aí eu comecei a ouvir, foi final de 2020, assim, meu marido passou pela transição de carreira e foi recomendado a ele que eu ouvisse. Então, a gente muito junto, né? Vamos viajar, a gente botava Bob Proctor pra ouvir no carro. Gente, adorei! Foi assim mesmo. Amei! Bob Proctor, 10 horas daqui pra Bahia. Não ouvia 10 horas, mas ouvia umas 2 horas. E aí eu comecei a falar, gente, interessante isso aqui. É muito sobre mentalidade, mas é muito mais do que... Quando você vai aprofundando, não é simplesmente assim, eu quero muito e vou acreditar e pensamento positivo. Não é sobre pensamento positivo. Sabe? É sobre autoimagem. Basicamente, que ele volta muito pra esse tema. Você acha e o que é isso? Você acha que tem pessoas, e aí indo um pouco pra consultoria de estilo, você acha que essa autoimagem, essa coisa da gente, às vezes, ser nosso próprio inimigo, né? Impostor, aquela síndrome de impostor. Você acha que tem pessoas que têm dificuldade, às vezes, de, por exemplo, adotar um estilo... Às vezes, por não se sentir seguro o suficiente, por exemplo, para usar determinado tipo de roupa mais bonita mesmo, mais legal e não se sentir bem naquele papel ou não? Você acha que tem alguma correlação? Eu acredito que sim, mas não, talvez não nessa ordem. Porque, assim, você precisa primeiro saber o que você quer olhar no espelho. Se você tá olhando ali... E se você tá insatisfeito, o que ele fala? Se você tá insatisfeito... com a situação que você tá, olha pros seus resultados. Não tá legal, o quê? Cara, não sei, mas olhe pros seus resultados. Qual o resultado que você não tá satisfeito? É ali que você vai começar. Então, eu não tava satisfeita com o meu corpo, com o meu peso, com a minha saúde, etc. Cara, como é que eu vou mudar isso se eu sou essa pessoa que faz... que dá uma roubadinha nas repetições? Que dá um eu migué. precisava melhorar isso. Então, quando você entende, primeiro pelo resultado, você entende onde você tá falhando. Aí você vai buscar onde você tá falhando. E como que você corrige essa falha? Todo dia. Repetindo. E Bob Proctor falava isso. Pra você entender isso, você precisa repetir. E repita esse áudio, esse vídeo. E ele gravou isso numa época que não tinha internet. Então é um VHS velho, antigo, 1960. E o que ele falava, você precisa repetir. Então ouça esse áudio repetidamente. Ouça isso todos os dias, por 60 dias. E eu fiz isso, eu ouvia todos os dias. Eu emagreci 8 quilos. E eu me tornei uma pessoa que tem disciplina. E eu fui disciplinada e eu ia sozinha pra academia. Não tinha, por um tempo, assim, né? Por um bom tempo, eu não tinha personal. E eu levava minha filha ainda. Então, ainda tinha que vencer a barreira de carregar alguém com você. Porque além de se carregar, você tem que carregar mais um. E dar Academia era atenção, no prédio, né? balancear ali, né? E conseguir dando equilibrar. atenção E pra quantas vezes eu criança. corri e o celular tava com ela. Eu corria no silêncio. Porque nessa hora... Corredora raiz. Ali na esteira e tal. Então, assim, esse ensinamento dele, essa forma de ver, porque a gente não percebe no que a gente acredita. A gente não tem essa noção toda. Por isso que eu disse, você acredita que você é assim. Por quê? Por quê?
Porque, sabe, você simplesmente… Provavelmente você reforçou essa autoimagem. Agora você vai ter que fazer o trabalho contrário de… são paradigmas. É o que ele outra. fala, que são paradigmas. É um conjunto de coisas. E quando você tem uma imagem sobre você e você tenta mudar, aquela nova imagem, mesmo que não seja só a imagem dos se vestir, entendeu? Pode ser a imagem de ser a pessoa que realiza. Ou ser a pessoa que vai conseguir fazer. Ser a pessoa… Sabe, o que você quer mudar em você? Quando você faz você tem essa intenção, geralmente você volta para quem você era. Por quê? Porque o paradigma ele é muito forte. Então, quando você tem uma ideia na sua cabeça e você quer colocar uma nova ideia na sua cabeça, É isso aí. essa nova ideia ela é desconfortável. Por mais que você… E olha só, uma coisa muito interessante que ele fala. Por mais que você não goste da situação que você tá confortável, porque é o que você conhece. Então, por mais que você não goste, eu não gosto de ser assim, eu não gosto de ter esse hábito… Mas você não faz nada pra mudar. Por quê? Porque o paradigma ele é muito forte. Mudar dói, né? Você Mudar não muda. É desconfortável. Porque você precisa de uma chave pra você mudar isso. E é o quê? Quando você vai tentar introduzir essa nova ideia na sua cabeça, você não tem a nova ideia. Você tem a ideia antiga e a nova ideia. Então, há o conflito entre as duas ideias. Então, há o conflito entre os dois hábitos. Há o conflito entre as duas crenças. E você sabe que isso é trazido de outra forma, mas… É o mesmo conceito, basicamente, naquele livro Hábitos Atômicos. Eu já li, de James muito bom. Clear, muito bom. E ele dá um exemplo que eu achei, assim, a ilustração perfeita Gente, a gente tem que ter um clube de leitura também, que eu tô vendo que legal, as né? referências são muito parecidas. Ele traz um exemplo no Hábitos Atômicos, que é da pessoa que tá tentando parar de fumar. E ele fala assim, 2 pessoas que estão tentando parar de fumar. Para uma, você pergunta, você quer um cigarro? E a pessoa vai falar assim, não, obrigada, eu tô tentando parar de fumar. Essa pessoa muito provavelmente vai voltar a fumar. Porque ela não tá preocupada em mudar justamente a autoimagem dela. Ela se enxerga como uma fumante que tá tentando parar de fumar. Sim. Pra segunda pessoa, você oferece um cigarro e a pessoa fala assim, não, obrigada, eu não fumo. Essa pessoa que vai conseguir parar de fumar. Porque… ela tá mudando primeiro a sua autoimagem. Então, agora, eu não sou mais fumante. Gente, autoimagem é mentalidade. Fumante. Só dentro da sua cabeça. Então e quantas vezes isso. ela repetir isso, por mais que seja difícil? Não vai ser na primeira nem na segunda vez, na segunda tentativa. Vai ter a hora que ela vai ter a vontade e tudo mais, porque há o conflito entre a ideia que você tem e a ideia que você quer colocar na sua cabeça. Só que essa nova ideia, ela vem através da insistência. Repetição. Da repetição. É a insistência. É você falar tanto eu não fumo, que você acredita. Aquele fake until you make it. Mas é uma realidade. Não é que você simplesmente vai usar máscaras. Mas que você vai fazer algo por você. E você precisa se convencer de que essa é a sua realidade. Só que isso não é da noite pro dia. Não basta uma vontade. Você precisa primeiro tomar uma decisão. É isso, né? Estou tentando parar, não é uma decisão. Parei é uma decisão. Estou tentando parar de fumar, é uma tentativa. Agora, parei de fumar é uma decisão. Quando você toma a decisão, eu sou uma pessoa que pratica exercício físico todos os dias. Não mais, tá, gente? Nesse momento da vida, eu tô em outro momento, mas naquele momento… reavaliando essa decisão. Não, assim, eu não vou parar nunca, né? Eu me vejo como uma pessoa que faz, eu me vejo uma pessoa que… eu me vejo muito mais no meu peso, no meu corpo de hoje. Você se considera mais produtiva tendo essa rotina, digamos assim, de exercício físico e depois… sim, isso interfere em outra coisa. É questão de você se propõe a realizar. Então, você tem que se propor a realizar. Você tem que ter um certo planejamento de como vai ser o seu dia num dia anterior, para que você consiga, no dia seguinte, saber o que você vai fazer. E não ficar perdido e só apagando incêndio. Eu vou realizar isso. Sabe? Mesmo que seja, eu vou trabalhar 4 horas e eu vou dormir 2 depois do almoço. Sabe? Mesmo que seja um equilíbrio que você esteja buscando. Você pode estar num momento que você está buscando uma super capacidade produtiva ou no momento de buscar um equilíbrio e produtividade. Como é que você vai trazer esse equilíbrio? Em quais momentos isso serão importantes? Então, acho que assim, a gente tem que desenhar isso. Tem que estar desenhado na sua cabeça o que você quer trazer daquele dia. Porque, eu quero ser produtiva no trabalho, mas eu também sou mãe. E meu objetivo com a minha filha, qual é durante o dia? Eu preciso fazer dever de casa, eu preciso ter um tempo com ela, então nosso café da manhã precisa ser junto. Para o café da manhã ser junto, dever de casa ser junto, ela acorda que horas eu preciso, antes disso, estar preparada. Então, eu vou para academia antes dela acordar. Se eu não fui para academia nesse dia,
Quando ela acordar, eu estou pronta. E é aquela coisa, né? Eu já tirei o pijama. Já pintei o cabelo, já escovei meus dentes, já botei um brinco que seja, passei um corretivo. E é só um corretivo, às vezes é o suficiente. É só a gente tirar aquele aspecto de desleixo, sabe? Não precisa ser tudo, gente. Não precisa ser base, rímel, blush. Uma dica para as pessoas que estão naquele lugar de tipo... Me larguei, vindo da pandemia, tô ficando em casa de pijama o dia inteiro. Ou talvez não de pijama, mas, né? Pijama, mas... Estou trabalhando home office e larguei de mão. E eu quero voltar a... Voltar não, né? Começar a ter um cuidado com a minha aparência. Entendi o que você falou, que isso influencia. Quero ser mais produtiva, quero estar bem pra minha família. Como que eu coloco isso na minha rotina de uma forma... simples para uma pessoa que não tem Como que as pessoas começam? Qual seria, assim, primeira coisa? Entendendo que produtividade, que o impacto na produtividade, ele vai além da imagem, né? Então, a gente traz esses hábitos também, traz os horários, cumprir com o que você se propõe, mas entender... O que é o básico? O que é o mínimo para você? Seu mínimo é nenhum? Nada? Você não faz absolutamente nada? Você não tem o hábito de se cuidar? Então, se você acorda, você vai ao banheiro, você bebe uma água e senta pra trabalhar daquele jeito mesmo? Ou você acorda, você toma um banho, como se você se arrumasse pra sair. Só que você vai se arrumar pra ficar em casa. A roupa é outra, o nível de produção pode ser outro, mas você tá pronto ali, você tá arrumado ali. Então, assim, é tomar um banho, é pentear o cabelo. Às vezes você não vai lavar o cabelo de manhã, mas pentear o cabelo, você gosta de botar um grampinho? Coloca, arruma o cabelo pra ele tá alinhado. Olha sua pele, como é que tá? Como é que tá o aspecto da sua pele? Você não tá com a pele muito boa? Passa um hidratante no rosto e passa um BB cream pra ficar dentro de casa. Faz um básico mínimo, leve, sabe? Passa um corretivozinho pra tirar aquele aspecto de cansaço, que é o que traz mesmo. Passa um blush pra dar uma vida, pra dar um colorido, pra você se sentir mais disposta. Então, cada itemzinho básico de uma maquiagem, né? Pra mulheres, pra homens, assim... Esteja com a barba pelo menos feita, sabe? Esteja preparado, gente. Então, o que tá preparado? Vou deixar um desafio aqui com base no que a Vládia tá falando. Um produto, pega o que for mais fácil pra você e o que fizer mais diferença. Se é o protetor solar, então protetor solar. Se é o corretivo, então corretivo. Se é um tinte, então um tinte. Você não tá fazendo nada, você tá acordando e realmente ficando de pijama, se arrastando pra mesa. Começa assim com uma coisa. O banho, pelo amor de Deus, gente. O banho, né? Escovar os dentes. E um produto, qualquer coisa que seja boa pra você, se você é homem, um perfume, se você é mulher, enfim, gosta de um corretivo, começa com um produto. E não ficar de rabo de cavalo o dia inteiro com um coque na cabeça, mas colocar outros aspectos. Você vai começando a criar aquele momento do hábito. Então, eu não sou uma pessoa que eu me arrumo, eu sou assim mesmo, não consigo mudar. Gente, mais uma coisa, é a mesma coisa que começar a treinar, começar a fazer um exercício. Construção de hábito, é insistência. Todos os dias você se propor a fazer e você fazer. Hoje eu vou passar um mínimo de maquiagem, vou botar uma roupa limpa, uma roupa que eu poderia ir na padaria, eu poderia atender uma porta, atender uma reunião. Não precisa, mais uma vez, depende muito também de qual é o tipo de trabalho de atendimento que você faz. Mas você dar o comando, se dar o comando. Uma coisa que eu comecei a fazer... com essa coisa de produzir conteúdo na internet, né? Fazer aquele check. Então, tipo assim, eu tiraria uma selfie agora. Tipo, coisa simples, mas eu tiraria uma selfie e aceitaria postar. Eu ia falar, não, tá ok. Então, ok, passou. Isso. Esse é o mínimo pra estar ali durante o dia. Tipo, legal. Tá pronta. A foto, gente, o poder da foto. Ajuda muito. A foto né? eu uso também, é uma ferramenta que eu uso em todas as consultorias. Que é assim, fotografe se fotografa no espelho, de corpo inteiro. Nossa, é triste às vezes. Mas eu não preciso, assim, até que é bom eu te ver, mas aqui... Tô brincando, gente, desculpa, tô sendo sincera. Mas é pra não ser, exatamente, mesmo. quando você olha, pra você praticar, quando pra não você ser tá no triste. espelho, você se mexe, você ajeita aqui e tudo mais. Agora, quando você tá com aquela imagem ali chapada na sua frente, você olha e fala, meu Deus. Tá claro que tá errado, É isso aqui né? que eu quero? O que eu posso melhorar aqui? O que eu posso melhorar aqui? Geralmente a gente tem, gente. É um pouco de intuitivamente você vai trabalhando isso. Mas é um hábito que se interfere na produtividade porque é o comando que você se dá. Tudo isso, todos esses hábitos de você acordar cedo, ler um livro, fazer um exercício e se arrumar minimamente que seja. Não precisa de muita coisa, mas estar com o comando dado. Sabe? Se dar o comando de realizar. E aí você vai produzir, eu vou
Pela manhã, eu dou preferência para estar com a minha filha, para fazer um almoço. Ela come muito melhor quando eu cozinho, então eu dou prioridade para cozinhar com ela também. Então eu vou cuidar disso, vou cuidar da casa, vou fazer alguma organização. E a gente sai, eu levo para a escola. E a partir daí eu vou fazer as tarefas que eu determinei ali, né? Então eu vou atender um cliente. Quando eu atendo o cliente é na casa dele, né? Pra identificar guarda-roupa. Ou a gente vai pra uma loja, alguma coisa assim. Eu vou fazer aqui naquele período. Então eu reservo aquelas horas que eu já sei que eu vou precisar, né? É uma coisa que a gente faz com calma. Então demanda um tempo, realmente é uma dedicação. E aí eu ainda busco ela na escola. E eu preciso o quê? Eu quero trazer mais uma vez. Já falei no começo, mas uma das coisas que eu tenho, assim, muito claras. Eu quero levar alegria pra minha casa. Então, para levar alegria, é uma comida bacana, é uma casa arrumada, é uma filha... Gente, isso é muito bacana. Qual que é o seu signo? Sou geminiana. Geminiana, mas deve ter alguma coisa em touro. Eu sou ascendente em câncer. Touro e câncer deve ter. É isso. Cara, touro... Eu já fiz meu mapa astral uma vez e no mapa astral, meu signo foi touro. Falei, gente, mas eu sou geminiana. Isso é muito... Como assim é touro? Isso da casa, Foi horários, minutos tudo que você ali? tá me falando é tipo touro e câncer. Eu falo, muito. Né? É muito. Eu tenho touro em câncer muito fortes, mas eu tenho gêmeos também. Que aí o gêmeo fala... Tem hora que o gêmeo fala... Falou Os gêmeos desapega. Gente, então, olha... Hoje você vai ter que voltar, Vládia. Porque, sério, já vamos marcar uma data. Hoje a gente viu aqui que você se arrumar, você ter um autocuidado, influi muito na sua produtividade. Não só na imagem que os outros têm de você, mas na sua autoimagem. Isso tem que estar alinhado com o seu estilo, com o seu guarda-roupa. O seu guarda-roupa produtivo leva a uma vida mais produtiva, no final das contas, mais harmônica e mais feliz. Essa foi uma palavra que apareceu muito aqui também. Então, queria agradecer a Vládia de estar aqui no Off the Record. Volte sempre. A vocês. Nosso papo foi muito produtivo. Quero marcar outras vezes, porque estou com muitas dúvidas. E em off, fala aí para nossa audiência qual é a diquinha aí de ouro que você dá pra semana. A gente já falou do produto, né? Mas fala aí em off uma coisinha que você faz pra sua produtividade, que você pode aí contar de segredo pra audiência também. Já falou várias coisas, né? Já demos todos os spoilers. Eu acho que a gente pode resumir, assim, reduzir numa essência. Sempre se perguntar como que eu posso fazer isso de uma forma melhor. Não que seja perfeito, mas como isso pode ser um pouco melhor. Um pouco melhor hoje. Um pouco melhor em todos os aspectos. Como que eu posso ter uma rotina um pouco melhor, me alimentar melhor, lidar melhor com as questões do dia. Como que eu busco essa paciência, né? Evolução mesmo, né? Porque todos os dias é eu buscar, de pouquinho em pouquinho, fazer pequenas tarefas de uma forma melhor. Então, cuidar da sua rotina, cuidar dos seus hábitos, extremamente importante, né? Que você consiga identificar pelos seus resultados onde que você está falhando. Mas que você tenha a noção de que quando você vai cuidando para que faça melhor, para que execute melhor aquela tarefa no seu dia, por menor que seja, isso influencia no seu contexto geral. E aí, com o tempo, mais uma vez com a repetição, com a construção desses hábitos, você vai melhorando na sua entrega, na sua produtividade, nos seus aspectos do dia todo. Então, eu acredito piamente nisso, eu vivo isso no meu dia. É claro que a gente tem altos e baixos, tem dias que nem tudo vai como deveria, né? Mas se você acorda o dia com essa intenção de hoje eu vou fazer um pouquinho melhor, hoje eu vou tentar fazer o meu melhor nisso, você vai dormir um pouco mais tranquilo, mesmo que você não consiga. Porque a sua intenção não é fazer perfeito, mas é tentar melhorar todos os dias. Então, um pouquinho que seja, você vai dormir com a consciência mais tranquila e com esse sentimento de lindo, que foi mais produtivo. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Qual o seu @? Vládia.Maciel. Gente, Vládia.Maciel. Muito legal falar um pouco sobre isso aqui, porque é uma coisa que eu falo muito, assim, pra cliente. Em off. Exatamente. É uma coisa que eu tenho... Olha aqui, mas vamos desvendar todos esses segredos também. Quero você falar sobre estilos, quais são os... Próximo vai ter que falar. Gente, é muito assunto, é muito legal. É isso. Obrigada. Todo mundo que ouviu e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.